Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes de computadores. Nesta aula nós vamos começar o capítulo 2 do livro do Kurose e Ross e nós vamos discutir a camada de aplicação da pilha de protocolos da internet. Na camada de aplicação nós temos vários protocolos. Nós temos o protocolo HTTP, o protocolo SMTP, FTP, DNS. Vamos discutir todos esses protocolos, porém, nesta aula especificamente nós iremos discutir como fazer para criar uma aplicação web. Então nós vamos começar falando sobre como a camada de aplicação utiliza serviços da camada inferior, a camada de aplicação, que no caso é a camada de transporte. Na próxima aula iremos discutir com mais profundidade o protocolo HTTP e iremos na terceira aula, falar sobre o protocolo de envio de e-mails. Tá? Então, essa é uma série de aulas, tá? E nós vamos dividi-las, dividir o capítulo em várias aulas, né? Para que o conteúdo não fique muito pesado, né? Que a aula não fique muito longa. E sem mais delongas, né? Vamos começar aí falando sobre os princípios para desenvolvimento de aplicações e protocolos na camada de aplicação. Então vamos começar agora o nosso capítulo 2 do livro do Kurose e Ross, né, Computer Network, a Top-Down Approach. Tá? Nesse capítulo 2 iremos falar da camada de aplicação, porque nossa abordagem é uma abordagem top-down, então nós começamos inicialmente com as camadas superiores do nosso modelo de rede e vamos em direção às camadas inferiores desse modelo. Tá? Então a primeira camada do nosso modelo de rede que nós iremos estudar é a camada de aplicação, né? Lembrando sempre de fazer a menção de copyright, né? Nós estamos utilizando os slides mais atualizados da 18ª edição do livro, né? Do Kurose e Ross, né? Esses slides aqui no formato 16:9, né? Eles foram adaptados por mim para o português, então fica aí a menção de copyright para os autores, né? Ou seja, os autores permitem que nós utilizemos esses slides, mas que nós citemos a fonte, ok? Então, dito isso, nós vamos começar a nossa aula, né? Falando sobre aplicações de rede. Tá? Todo dia surgem novas aplicações de rede, sejam aplicações de rede que usam celular como host, né? Quer dizer, o dispositivo hospedeiro da aplicação é o celular, né? E as aplicações de rede, sendo elas aplicações de celular ou de desktop, tá? São a razão de ser das redes de computadores, né? Se não pudéssemos inventar aplicações úteis, né, não precisaríamos de protocolos de rede para dar suporte a essas aplicações, né? Então, entre essas aplicações, nós podemos citar chat, por exemplo, o WhatsApp, né? Quem é da época do Messenger lembra, né? Do Messenger, do ICQ, né? O pessoal chama de ICQ, mas é ICQ, né? Correio eletrônico, popular e-mail, grupos de discussão, os famosos newsletters, né? Quem é da época do começo da internet lembra aí dos newsletters, né? E a grande revolução da internet, né? Das aplicações internet veio com o World Wide Web, o WWW, por volta de 1990, né? E depois do www surgiu o comércio eletrônico. Então eu me lembro que a primeira vez que eu acessei a internet foi usando o navegador Napster numa Sun Workstation, né, num computador Sun, né? Isso foi por volta de 1995 na UFSCar, né? Quando eu ainda era aluno, a UFSCar começou a ter acesso à internet e o registro BR, né, para registrar os nomes de domínio, que nós iremos falar numa próxima aula aí, né, o Domain Name System, né, DNS, o DNS brasileiro era na FAPESP, agora não é mais, né? Nós temos as aplicações do tipo VoIP, né, voz sobre IP, né? Jogos online, por exemplo, o jogo que ficou muito famoso aí por volta
da primeira década do século XXI aí, né, por volta de 2000 até 2010 foi o Second Life, né? Redes sociais, né? Todo mundo aí que está assistindo esse vídeo em 2021 aí sabe da existência do Facebook, né? Mas antes do Facebook existia o Orkut, agora o Facebook mudou de nome, né? Ele vai ter um outro nome aí, né? Então, existem outras redes sociais, é claro, né? Por exemplo, Instagram, Twitter, né? Então, são aplicações bastante chamativas, né? Que a internet está oferecendo ao público nos dias atuais. Além, é claro, né, de electronic banking, né? Você não precisa sair de casa para você poder fazer as suas aplicações financeiras, movimentar sua conta bancária, pagar contas, né? Transferir dinheiro, enfim, né? Tudo isso são aplicações que rodam, todas essas aplicações que eu falei, são aplicações que rodam na camada, utilizando os serviços da camada de transporte, e são aplicações de rede. Tá? Então, o que nós iremos estudar na aula de hoje? Né? Os princípios por trás da criação de aplicações de rede, né? Falando das primeiras aplicações de rede que surgiram. Então, nessa aula, nós vamos falar especificamente da aplicação web, né? Nós vamos falar especificamente do modelo cliente-servidor, né? E do protocolo HTTP, né? Então, nas próximas aulas, iremos falar de e-mail, SMTP, IMAP, né? SMTP é Simple Mail Transfer Protocol, IMAP é Internet Mail Access Protocol, e HTTP é Hypertext Transfer Protocol. Você vê que sempre tem o protocolo no finalzinho, né, dessas aplicações, né? Por quê? Porque elas são protocolos, tá? Então, as primeiras aplicações de rede que foram criadas eram, de fato, protocolos de rede, né? Mas, além do protocolo, eu precisava também de uma aplicação, né, que rodasse sobre o protocolo. Né? Então, por exemplo, a gente tem o protocolo HTTP, mas para rodar o protocolo HTTP, tá, eu preciso do browser para exibir a página web, né, a página HTML web. Tá? Então, eu preciso também, por exemplo, para exibir um e-mail, eu preciso de um leitor de e-mail, né? Um Firebird, por exemplo, ok? Então, além do protocolo, eu preciso também da aplicação que usa o protocolo da camada de aplicação. Então, a gente tem o protocolo da camada de aplicação e a aplicação que também é considerada estar na camada de aplicação, mas que está usando o protocolo da camada de aplicação. Tá? Isso vai ficar mais claro à medida que a aula progredir. Tá? Então, como que a gente escreve uma aplicação de rede? Né? O núcleo da aplicação consiste em escrever códigos, né, que rodem em sistemas finais diferentes. Por exemplo, um código para sua aplicação de rede, ele tem que ser capaz de rodar em celular, em computador de mesa, em tablet. Tá? A aplicação pode ser cliente-servidor ou peer-to-peer, tá? Ponto a ponto. Né? Então, a gente tem basicamente esses dois modelos para aplicação de rede. Aplicação ponto a ponto, peer-to-peer, e aplicação cliente-servidor. Tá? São dois modelos aí de aplicações de rede. Por exemplo, a aplicação em que você acessa uma página web a partir de um browser é uma aplicação cliente-servidor. Né? Uma aplicação do tipo compartilhamento de arquivos, como, por exemplo, uma aplicação BitTorrent, por exemplo, é uma aplicação peer-to-peer. Né? Então, esses paradigmas são completamente diferentes e nós vamos discuti-los na aula de hoje. Tá? Quando você escreve uma aplicação de rede, você não precisa escrever programas que rodem funções do núcleo da rede. Somente funções que vão rodar o protocolo da camada de aplicação, né? Ou da aplicação que você está desenvolvendo usando o protocolo da camada de aplicação. Você não precisa se preocupar se a mensagem que você está enviando ela vai ser devolvida de forma confiável ou não. Ou, por exemplo,
como que essa mensagem ela vai passar de um roteador para o outro, você não se preocupa com isso, tá? Como a gente disse na aula anterior, nas aulas anteriores, tá? Então, a arquitetura da aplicação, tá? Ela não tem nada a ver com a arquitetura da rede, tá? A arquitetura da aplicação, ela por exemplo, peer-to-peer ou cliente-servidor, né? A arquitetura da rede é como os elementos da rede estão conectados entre si, ou seja, como que é a topologia da rede, né? Quando você escreve uma aplicação para a rede, você se baseia num paradigma, ou peer-to-peer ou cliente-servidor. Esse paradigma define a arquitetura da sua aplicação. E a arquitetura da sua aplicação não tem nada a ver com a arquitetura, com a topologia da rede na qual essa aplicação vai rodar, ou está rodando, tá? Então é muito importante isso, tá? A rede ela é transparente para a sua aplicação. Tá? Você escreve uma aplicação web sem se preocupar com a forma que sua rede toma. Se é uma rede celular, se é uma rede wireless, se é uma topologia em estrela, em anel, você não se preocupa com isso, tá? Então, basicamente, como eu disse para vocês, a gente tem dois modelos de arquitetura de aplicação, o modelo cliente-servidor, né? E o modelo peer-to-peer. No modelo cliente-servidor, os clientes não se comunicam entre si, e no modelo peer-to-peer, o mesmo programa roda em todas as máquinas, tá? Então, no modelo cliente-servidor, a gente tem um programa chamado programa cliente, no caso, por exemplo, o browser, e um programa servidor, que não é um browser, é um programa que está rodando dentro da minha máquina servidora, que vai atender às requisições HTTP. A gente vai falar daqui a pouco sobre como que funciona o protocolo HTTP. É request e response, tá? É sempre você faz uma requisição e espera uma resposta do servidor. O cliente faz a requisição e o servidor manda a resposta. Agora, em aplicações peer-to-peer, você não tem isso, né? O mesmo programa ele é cliente e ele é servidor. Então, cliente e servidor não se aplica, né? Ou não se aplica ou você fala que a aplicação é ao mesmo tempo cliente e servidora, tá? Então, tem esses dois paradigmas aí para aplicações de rede, tá? Quais são nossos objetivos, né? Ditar aí os aspectos conceituais e de implementação de protocolos da camada de aplicação. Que protocolos, né? FTP, HTTP, IMAP, SMTP, né? Falar dos modelos de serviço que a camada de transporte proporciona para a camada de aplicação, já que a camada de aplicação ela roda em cima da camada de transporte, então se ela roda em cima da camada de transporte, ela vai utilizar protocolos da camada de transporte, que podem ser o TCP ou o UDP, tá? A gente vai falar dos dois paradigmas para aplicações de rede, né? Para uma aplicação de rede utilizar. O primeiro paradigma é o cliente-servidor, o segundo paradigma é o peer-to-peer, tá? A gente vai aprender sobre os protocolos, examinando protocolos da camada de aplicação populares, né? Quais são os protocolos da camada de aplicação, né? A gente está falando de protocolos, não da aplicação que usa o protocolo, tá? Então, os protocolos são HTTP, SMTP, IMAP, DNS, né? E CDNs, tá? Protocolos para rede CDNs, né? CDN vem de Content Distribution Networks, redes de distribuição de conteúdo, tá? E nós vamos falar também um pouquinho sobre como é feita a programação de aplicações de rede utilizando o que a gente chama de sockets ou API de sockets, tá? API vem de Application Program Interface, tá? Então, o que vem ser essa API, né? Quem que está proporcionando essa API para a camada de aplicação, né? É a camada de transporte. Então, a camada de transporte vai proporcionar uma Application Program Interface, uma interface de programação de aplicação, tá? Para a camada de aplicação, né? E o que vem a ser um socket? Um socket é uma funcionalidade, né? Ou seja, é um modelo de serviço, né? Que a camada de transporte
está oferecendo para a camada de aplicação enviar e receber mensagens da rede. Tá? Então é isso que vem a ser um socket. Então, quando você estiver codificando uma aplicação, você vai ter que criar um socket. Para isso, você vai ter que usar a API de sockets, tá? Que você tem disponível no seu sistema operacional e na sua máquina. Tá? Vamos falar de algumas aplicações de rede. Né? Por exemplo, temos redes sociais, né? Orkut, Facebook. Orkut não existe mais, né? Mas existe Instagram, existe Twitter, né? Enfim, né? Temos as aplicações web, né? HTTP, HTTP seguro, tá? Que rodam em browsers, né? E usam o modelo cliente-servidor, né? Então, falou de aplicação web, falou de browser. O browser é o cliente, né? E o servidor é um programa, né, que vai atender a requisição do cliente. O cliente faz a requisição, o servidor manda a resposta. Tá? Temos as aplicações baseadas em mensagem de texto, as aplicações de e-mail. Tá? Então a gente tem, por exemplo, um cliente de e-mail. Né? O que o cliente de e-mail vai fazer? Ele vai utilizar o protocolo SMTP. Né? Então o cliente de e-mail ele é uma aplicação da camada de aplicação, tá? E ele vai usar um protocolo da camada de aplicação chamado protocolo SMTP. Assim como o browser, né? Ele é uma aplicação da camada de aplicação que vai usar um protocolo da camada de aplicação chamado protocolo HTTP ou HTTPS, tá? Então perceba, né, que só o protocolo não basta. Você precisa da aplicação que usa o protocolo. E a aplicação que usa o protocolo é considerada a aplicação da camada de aplicação. Tá? Ok? Então vamos lá. O que mais? Jogos, né? Jogos com múltiplos usuários aí, né? Streaming de vídeo, né? Armazenados, por exemplo, YouTube, Netflix, né? Dailymotion. Compartilhamento peer-to-peer de arquivos. Aqui já não é mais modelo cliente-servidor, tá? Aqui é outro tipo de protocolo de camada de aplicação que o peer-to-peer vai usar. Tá? Então, o peer-to-peer ele não vai usar, por exemplo, os mesmos protocolos que eu falei, né? HTTP, SMTP, tá? Ele vai usar o protocolo peer-to-peer. Tá? Ou seja, ele vai ser ao mesmo tempo, uma aplicação peer-to-peer, ela vai ser ao mesmo tempo cliente e servidora, né? Ao mesmo tempo que ela oferece um serviço, ela usa um serviço. Então, ela é cliente e servidora desse serviço. Tá? Voz sobre IP, por exemplo, Skype. Né? Conferências de vídeo em tempo real, por exemplo, Zoom. Né? Tem o Meet hoje em dia também, né? O Meet. Busca na internet, serviços de busca como Bing, como por exemplo o Google. Na minha época tinha um serviço de busca que era o Yahoo também, né? Login remoto e outras aí, né? Então, se eu deixei de falar alguma aplicação aí que você gosta, pode comentar aí, deixar aí nos comentários. Olha, professor, você esqueceu de falar dessa aplicação web aqui, ou dessa aplicação da camada de aplicação da internet aqui que eu gosto muito de usar, né? Então você comenta aí embaixo aí uma aplicação favorita sua aí. Bom, o que a gente precisa para criar um app de rede, né? Você precisa escrever programas que rodam em sistemas finais, rodam em hosts finais, né? Que podem ser diferentes. Então, por exemplo, uma aplicação ela pode rodar tanto num celular, no mobile, tá? Quanto num desktop de uma rede corporativa. Então, a mesma aplicação ela tem que ser capaz de rodar num tablet, ou no mobile e num computador de mesa. Tá? Mas os sistemas operacionais são diferentes, a API do TCP é diferente para um computador de mesa e para um mobile, tudo bem, né? Aí você vai, de repente, ter que mudar, né, as chamadas que você está fazendo para a API, mas a aplicação como um todo, né, ela tem que ser capaz de
a mesma lógica, né, atender redes móveis e redes corporativas, né? Então a lógica da aplicação não vai mudar. Vai mudar a apresentação da aplicação, por exemplo, no celular você tem que adaptar a aplicação à tela do celular, né? Você tem que usar a API que o sistema operacional Android ou iOS, por exemplo, está te fornecendo, tá? Num computador de mesa você tem que usar a API do Windows para socket, ou se você estiver usando o Linux, a API Linux para sockets, para poder criar o socket, né? O que é o socket? O socket é o ponto fundamental da aplicação, da API, né, que você vai usar para enviar e receber mensagens a partir da rede, tá? As aplicações de rede se comunicam a partir de mensagens, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então as aplicações se comunicam sob a rede através de mensagens, tá? Por exemplo, o software do servidor web se comunica com o software do cliente browser. Né? Então você pode ter, por exemplo, né, aqui nós temos dois clientes, né, rodando, por exemplo, um browser, e aqui nós temos uma máquina servidora. Né? Máquina servidora geralmente ela é fixa, ela é um computador fixo, um computador de mesa, e ela também tem IP fixo. Tá? Então o que vai acontecer? Esses dispositivos vão rodar aplicações e protocolos da camada de aplicação. Tá? E o browser também. O browser ele vai ser uma aplicação da camada de aplicação que vai lidar com protocolos da camada de aplicação. Tá? Então ele tem que conhecer, por exemplo, se ele for um browser, se ele for um servidor web, por exemplo, ele tem que conhecer o protocolo HTTP. O browser que está rodando aqui também tem que conhecer o protocolo HTTP. Né? O mesmo que está rodando aqui também. Tá? Agora, qual browser que eu estou rodando? Aí independe do browser, tá? Por exemplo, aqui você pode estar rodando o Safari, por exemplo, né? Aqui você pode estar usando o Internet Explorer, né? O servidor ele vai responder da mesma forma, tá? Então a camada de aplicação do dispositivo conversa diretamente com a camada de aplicação do servidor, tá? Então, por exemplo, a camada de aplicação do celular vai conversar com a camada de aplicação do servidor. A camada de aplicação do seu computador de mesa, tá? Vai conversar com a camada de aplicação do servidor, né? Então, todo o resto da pilha de protocolos, você não se preocupa quando você escreve uma aplicação, tá? Por quê? Porque o software não vai se preocupar com isso, tá? Ele não vai se preocupar com funções que são do núcleo da rede. O que são funções do núcleo da rede? Funções de transporte, rede, enlace, por exemplo, tá? Então veja, quando você escreve uma aplicação web, você não precisa se preocupar em escrever software para dispositivos do núcleo da rede. Você não precisa se preocupar em escrever software para a camada de transporte, para a camada de rede, para a camada de enlace ou para a camada física. Tá? Você só escreve código da sua aplicação, só isso. Né? O resto é transparente para você. Tá? Ah, mas eu preciso implementar uma funcionalidade que não está presente na camada de transporte. Tudo bem, mas assim, o grosso da camada de transporte, ele já está implementado, né? A parte mais importante que, por exemplo, o TCP tem que fazer ou o DP tem que fazer, eles já estão fazendo. Se você quer uma funcionalidade a mais, você implementa essa funcionalidade na camada de aplicação. Né? Mas é porque você quer, tá? Você quer essa funcionalidade a mais, então você implementa, tá? E vice-versa, dispositivos do núcleo da rede não rodam aplicações de usuário. Tá? Aplicações e sistemas finais permitem desenvolvimento rápido de aplicativos e propagação desses mesmos aplicativos. Então, você tem lá a Play Store, você tem dispositivos que são... você tem aplicações que são disponibilizadas gratuitamente, né? Então, você pode baixar essa aplicação, tá? Que pode usar serviços da rede, né? Serviços da camada de transporte, certo? Então, vamos falar um pouquinho então do paradigma cliente-servidor, né? Bom, o paradigma cliente-servidor surgiu com a World Wide Web, né? Surgiu com o www, tá? Com o protocolo HTTP, tá? Então, o protocolo HTTP, ele iniciou
o modelo que a gente conhece como modelo cliente-servidor, né? Então, esse protocolo HTTP, ele vai rodar, então, tanto o cliente quanto o servidor, eles vão conhecer o protocolo HTTP, tá? Então, o que vai acontecer, né? O cliente, ele vai sempre fazer uma requisição para o servidor. O cliente pode ser um celular, rodando um browser Safari, por exemplo, ou um computador de mesa rodando Internet Explorer ou Google Chrome, etc. Né? Google Chrome, Internet Explorer, Safari, são browsers, né? Tem o Opera também, né? Netscape, que acho que nem existe mais, são browsers, né? Netscape acho que foi o primeiro browser que surgiu, que eu usei em 1995, tá? Então, o browser ele vai começar o processo, ele vai mandar uma requisição para o servidor. O servidor vai mandar uma resposta para o cliente, tá? O cliente é o browser. O servidor é um programa que está rodando na máquina servidora, tá? Que pode ser, por exemplo, o servidor web como Apache, o IIS da Microsoft, tá? Então vamos lá. O servidor, ele está sempre ligado, tá? E ele geralmente tem IP fixo. Então, esse servidor aqui, ele está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E ele, frequentemente, ele está em centros de dados, né? Data centers, né? E geralmente ele possui um mecanismo de escalamento. Quer dizer, como ele vai receber muitas requisições HTTP, e ele vai ter que dar muitas respostas HTTP, ele tem que escalar à medida que essas requisições HTTP aumentam, tá? Então, geralmente, não é só uma máquina que fica atendendo todas as requisições, né? Porque senão você teria um problema aí de esgotamento de recursos, tá? E os clientes? Os clientes, eles contactam o servidor, se comunicam com o servidor, mas eles não se comunicam entre si. Tá? Então, os clientes eles só se comunicam com o servidor. Tá? Eles não precisam estar ligados direto. Tá? Então, por exemplo, você desligou seu celular, o seu cliente ele morreu. Seu browser não existe mais. Tá? Por quê? Porque o celular está desligado. Você ligou o celular, iniciou o browser, né? O browser é o cliente e ele pode se conectar ao servidor quando você acessa, por exemplo, o Internet Banking ou quando você, né, acessa, por exemplo, uma página do Google, tá? Certo? Ou uma página do Amazon, por exemplo, fazer uma compra, tá? Então, a gente diz, né, quando ora o cliente ele está ligado, ora o cliente ele está desligado, né? Então ele tá intermitentemente conectado, ele não está conectado o tempo todo. Ele está conectado de tempos em tempos, então ele está intermitentemente conectado, certo? Os IPs dos clientes eles são IPs dinâmicos, né? O que significa isso? Normalmente, para conseguir o IP, tá? O seu dispositivo ele vai utilizar o DHCP, né? DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. É um protocolo para você conseguir IP dinamicamente. A gente vai falar isso quando a gente vai falando da camada de rede, né? Então a camada de rede tem um protocolo chamado DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, que permite ao host conseguir um IP de forma automática, e cada vez que ele consegue um IP de forma automática, esse IP pode ser diferente, tá? Eu sei que muita gente sabe disso, mas a gente precisa falar aqui, tá? O que é um IP dinâmico? O IP dinâmico é aquele que vai mudar de acordo com a localização do seu dispositivo ou de acordo com o tempo ou a hora em que seu dispositivo se conectar à rede, tá? Então, cada hora vai ser um IP diferente. Os clientes, eles não se comunicam diretamente um com o outro. Então, esse browser aqui, ele não se comunica com esse browser aqui. Eles se comunicam sim com o servidor, mas eles não se comunicam entre si, tá? Como eu disse para vocês, os servidores, eles são hospedeiros, eles são hosts, eles abrigam uma aplicação da camada de aplicação, tá? Então, um host abriga uma aplicação da camada de aplicação e um protocolo da camada de aplicação, tá?
Então, o host ele pode ser cliente ou pode ser servidor. Tá? Se o host for servidor, pode acontecer dele não ser capaz de atender a toda a demanda que está indo para ele. Por exemplo, imagina a Amazon. A Amazon ela é um site global, né, de compras. Né? O Google, o Facebook, por exemplo, são outros exemplos. Tá? Imagina um único computador atender o mundo inteiro. Não dá. Então o que acontece? Normalmente esses servidores são hosts, são hospedeiros de um data center que possui vários servidores virtuais, cada um atendendo uma porção das requisições. Então, por exemplo, o Google tem mais de 50 data centers distribuídos no mundo todo. Tá? O que é um data center? É um lugar físico que tem centenas de milhares de servidores. Tá? Então, o Google tem mais de 50 data centers distribuídos no mundo todo. E cada data center tem centenas de milhares de servidores. Então, veja, são milhões de máquinas, né? Certo? Milhões de máquinas aí atendendo requisições que os usuários estão fazendo aí. Tá certo? Bom, falamos brevemente da arquitetura cliente-servidor. Vamos voltar a essa arquitetura mais adiante nessa aula, né? Vamos falar da arquitetura peer-to-peer, ponto a ponto, né? Ou par a par. Né? Nesse tipo de arquitetura, né, a aplicação que roda num dispositivo é a mesma que roda em outro dispositivo. Né? Não existe diferença da aplicação que está rodando no celular, que é peer-to-peer, para um desktop que é peer-to-peer, ou entre dois desktops que usam o paradigma peer-to-peer. Né? Por que esse paradigma é usado? Geralmente para trocar arquivos. Tá? Esse paradigma é usado para trocar arquivos, geralmente arquivos grandes. Tá? A gente tem inclusive aqui um carro, né, que está fazendo algum tipo de download aí, né, usando o paradigma peer-to-peer, né? Você pode ter inclusive isso, né? No caso ele está usando uma rede móvel aqui, mas não importa. A lógica da aplicação que está rodando aqui é a mesma lógica da aplicação que está rodando aqui, não tem diferença na lógica, tá? Quais são as diferenças do modelo peer-to-peer para o modelo cliente-servidor? Vamos lá. Ó. O servidor, não, primeiro, né, que uma aplicação peer-to-peer ela é ao mesmo tempo cliente e servidora, né? Isso a gente já falou, né? Então, primeiro, o servidor nem sempre está ligado, né? Isso já é a primeira diferença, né? Se a aplicação ela pode ser ao mesmo tempo cliente e servidora, né? E o cliente nem sempre está ligado, então o servidor também, que é igual ao cliente, também nem sempre está ligado, óbvio, né? Sistemas finais arbitrários se conectam diretamente. Então, por exemplo, você tem aqui uma rede móvel, né? Nessa rede móvel você tem o celular. O celular é um sistema final, tá? E você tem uma rede corporativa aqui que tem um desktop, um computador desktop. Esse computador desktop é o sistema final. Esse sistema final vai se comunicar diretamente com esse sistema final. Eles se comunicam diretamente, tá? E qualquer sistema final pode se comunicar com qualquer sistema final, tá? Os sistemas finais eles são chamados de pares. Então, pares requisitam serviço a partir de outros pares. E, em compensação, eles proporcionam serviço para esses outros pares. Então, você tem o que a gente chama de autoescalabilidade, ou seja, você pode colocar novos pares na sua rede. Né? Esses novos pares podem trazer novas capacidades de serviço, assim como novas demandas de serviço. Tá? Os pares, peers, né? São intermitentemente conectados e mudam de endereço IP. Né? Então, por exemplo, esse celular está no shopping, tem um endereço IP. A hora que você chega com o celular na sua casa, tem outro endereço IP. Então, como o IP fica mudando, tá? O gerenciamento disso é bastante complexo. Tá? Então, escrever uma aplicação peer-to-peer não é tão fácil como escrever uma aplicação cliente-servidor. Por quê? Porque você tem essas mudanças de rede, essas mudanças de IP, tá? Tudo isso daí tem que ser levado em conta. Um exemplo clássico que vem à nossa cabeça quando a gente fala de aplicações peer-to-peer, hoje em dia é o BitTorrent, tá? Então o pessoal usa o BitTorrent aí para baixar filmes, para baixar músicas, para baixar livros, etc, né? Mas por volta de 2002, 2003, era muito popular também uma aplicação peer-to-peer chamada Napster, né? E muita gente usava o Napster, por quê? Porque a conexão, a internet era discada, então
ficava muito caro você acessar a internet usando a sua linha telefônica, tá? Então, geralmente o pessoal usava o Napster e deixava o Napster à noite baixando um arquivo aí, né? Quando acordava lá por volta das 6 da manhã, né? Desconectava da rede, né? E você tinha um checkpoint aí que permitia baixar o arquivo do ponto em que você parou, né? Então muita gente baixava aí álbuns inteiros de artistas usando o Napster, né? Enfim. A arquitetura peer-to-peer, ela tem pouca ou nenhuma confiabilidade, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você pode fazer engenharia reversa numa aplicação peer-to-peer e redistribuir essa aplicação com um código seu, por exemplo, que seria um vírus, né? E como essa aplicação está sendo distribuída para muita gente, é uma aplicação muito fácil para você difundir vírus aí se você tem essa habilidade de fazer vírus, tá? São aplicações descentralizadas, né? E não existe um único proprietário do serviço, né? Todo mundo vai rodar uma aplicação peer-to-peer, a mesma cópia, né? Dessa aplicação, geralmente, né? Vai rodar a mesma cópia ou uma cópia modificada com vírus na sua máquina, né? Então, não existe maneira de você garantir aí segurança e confiabilidade, né? Então, os exemplos que usam peer-to-peer, por exemplo, BitTorrent, Skype, IPTV, né? IPTV aqui, né? Mensagens de texto, né? Pode existir um servidor controlando o IP, né? Porém, o servidor não armazena as mensagens trocadas, né? Quem armazena são os dispositivos finais, né? No caso do mensageiro, por exemplo, né? Um mensageiro instantâneo aí, você pode pensar, por exemplo, num MSN ou num vamos pensar no mensageiro atual, por exemplo, Telegram, né? WhatsApp, tá? Você não tem um servidor que fica armazenando as mensagens que são trocadas. E as mensagens trocadas, elas têm criptografia também, né? Quais são os desafios quando você codifica uma aplicação peer-to-peer, né? Primeiro, né, você tem que ter um Internet Service Provider, né, um provedor de internet amigável, né? Por quê? Porque normalmente os provedores de internet eles proporcionam uma taxa alta né, uma largura de banda grande, né? Uma largura de banda grande para você fazer download, né? Mais uma largura de banda estreita para você fazer upload, para você mandar bytes, né? Então, quer dizer, você tem que ter mais ou menos a mesma taxa de upload e download para a sua aplicação peer-to-peer funcionar de forma boa, tá? Então, o seu ISP ele tem que ser amigável, você tem que conseguir ir lá e falar, olha, eu quero a mesma velocidade de upload e download, ou sei lá, ou eu quero 30% de upload e 70% de download em velocidade, né? Ao invés de ser 90% de velocidade para download e 10% para upload, por exemplo, tá? Outro desafio que eu falei para vocês é a segurança, né? Em razão da natureza altamente distribuída e exposta, tá? Um hacker pode fazer engenharia de reversa e redistribuir o programa com fins maliciosos aí, né? E incentivo, né? Os usuários precisam baixar a aplicação e participar desse esquema, né? Então, muitos usuários aí têm medo desse tipo de aplicação, com uma certa razão, né? Então, eles não vão baixar, eles não vão cooperar com a sua aplicação, então provavelmente sua aplicação não vai crescer se não trouxer vantagens significativas para os usuários dela, tá? Então, aqui a gente tem o paradigma cliente-servidor, né? Então, ó, o cliente ele acessa somente o servidor, ó. O cliente está acessando somente o servidor, cliente aqui acessando somente o servidor, tá? E aqui a aplicação peer-to-peer, né? Esse cliente aqui conversando com esse cara aqui que faz o papel do servidor, ou esse cara aqui é o cliente, conversa com esse aqui que faz o papel do servidor, então é simétrico, tá? A mesma coisa aqui, tá? E como é que é a comunicação de aplicações de rede, né? Uma aplicação de rede, tá? Uma aplicação que roda utilizando um protocolo da camada de rede, é tecnicamente chamada de processo, ou seja, a gente utiliza aqui em redes de computadores a mesma terminologia que nós utilizamos em sistemas operacionais. Então, processo é um programa em execução dentro de uma máquina e essa máquina é chamada de hospedeiro ou host, tá? Então, processo é um programa rodando no interior de um host. Dentro do mesmo host, você pode ter dois processos que se comunicam.
usando Interprocess Communication, né? Comunicação interprocesso. Então, você tem geralmente comunicação utilizando sinais, né? Então, por exemplo, um sinal manda um processo, né? Um programa no computador manda um sinal ou uma mensagem para outro processo rodando na mesma máquina, né? Tá certo? Então, essa comunicação interprocesso é definida pelo SO, mas no nosso caso, a gente não está interessado em comunicação interprocesso, né, utilizando diretivas do SO. A gente está interessado em comunicação interprocesso, mas com os processos rodando em máquinas diferentes, tá? Mas e se os processos rodarem dentro da máquina, eles não podem utilizar o TCP/IP para fazer comunicação entre eles? Podem, né? Inclusive, alguns programas Linux, antigamente, né, quando o Linux estava surgindo, né, você tinha que instalar o suporte à rede, você tinha que instalar o TCP/IP, porque alguns processos, alguns programas precisavam do TCP/IP para se comunicar com serviços, às vezes, do próprio sistema operacional. Né? Então você tinha que instalar a pilha de protocolos, mesmo os processos estando rodando dentro da mesma máquina. Tá? Mas, enfim, né? Os processos, né, para a gente aqui, vão rodar em hosts diferentes e eles vão se comunicar por trocas de mensagens. Tá? Então, um processo ele pode ser cliente, ou pode ser servidor, ou pode ser ambos. Né? No modelo cliente-servidor, o processo cliente é aquele que inicia a comunicação. E o processo servidor é o processo que fica no estado listening, ou seja, ele fica numa porta lá escutando, tá? E ele espera que alguém entre em contato com ele, no caso, o cliente. Tá? Então o processo servidor ele fica escutando numa porta e fica esperando que alguém, no caso o cliente, envie uma mensagem para ele, então ele está esperando receber uma mensagem de algum cliente. Então o servidor ele fica assim, ele fica lá esperando uma mensagem chegar para ele processar, né? Então nota, aplicações com arquitetura peer-to-peer tem processos cliente e processos servidores, né? Então uma aplicação peer-to-peer é ao mesmo tempo cliente e servidora, tá? Ou ela pode ter um processo só ou ela pode criar duas threads, né? Uma thread para o processo. Ou então ela pode criar uma thread, né? Uma thread para atender requisições, né? Seria uma thread servidora, e uma thread para mandar requisições, né? Seria uma thread cliente aí, né? Pode-se também usar a terminologia lado cliente e lado servidor, tá? Então uma aplicação ela pode ter duas threads, uma thread lidando com o lado cliente e uma thread lidando com o lado servidor, tá? Seria uma aplicação aí paralela, né? Paralelizada, tá? Vamos falar agora dos famosos sockets, né? Traduzindo para português, socket, se você colocar lá no tradutor, vai aparecer tomada, né? Mas a gente traduz aqui com soquetes, né? O que é o soquete? Por exemplo, você tem uma lâmpada, você vai colocar a lâmpada no soquete, né? Então você imagina a analogia com soquete mesmo, com tomada, tá? Bom, o que vem a ser o soquete, né? O socket, ele é a interface de software, ou seja, ele consiste das funções da API, tá? Então o socket ele é implementado, tá, a partir de funções da API, tá? Do protocolo da camada de rede, né? Que vai proporcionar um serviço para sua camada de aplicação. Então vamos ler essa linha aqui, ó. São a interface de software a partir da qual um processo envia ou recebe mensagens para a rede, né? Via protocolo da camada de transporte, não da camada de rede, mas da camada de transporte. Né? Então, eu coloquei rede aqui, mas você sabe que eu estou falando para você que o socket ele é criado na camada de transporte, tá? Ele envia mensagens usando a camada de transporte e recebe mensagens da camada de transporte, tá? Então agora a gente vai fazer uma analogia um pouquinho diferente da analogia que a gente fez na aula passada. Vamos imaginar que um processo ele é semelhante a uma casa e um soquete ele é análogo à porta de uma casa, tá? Então o soquete é a interface entre a camada de transporte e a camada de aplicação, né?
ou do protocolo da camada de transporte e do protocolo da camada de aplicação, tá? Ou da aplicação em si, tá? Se você não tiver um protocolo rodando na sua aplicação, né? Um protocolo da camada de aplicação rodando na sua aplicação, tá? E o socket ele faz parte da API que o sistema operacional disponibiliza para a aplicação, tá? Então, qual que é o controle que o programador tem, né, quando ele utiliza sockets, tá? Ou sockets? Ele tem o seguinte, ele pode fazer o seguinte, ele pode escolher o protocolo que ele vai utilizar da camada de transporte. Basicamente, nós temos dois protocolos da camada de transporte, que é o TCP e o UDP. Então, o programador ele pode escolher, eu vou utilizar o TCP ou eu vou utilizar o UDP. Ele pode escolher um dos dois. E aí ele pode configurar alguns parâmetros desse protocolo que ele escolheu, como o tamanho máximo do buffer ou dos segmentos que esse protocolo da camada de transporte, né? Lembrando que o pacote na camada de transporte é chamado de segmento, tá? Lembrando das aulas passadas, né? Cada vez que eu mudo de camada, o pacote muda de nome. Então, se eu estou na camada de transporte, né? Se eu estou enviando ou recebendo um pacote, né? Pela camada de transporte, esse algo é chamado de segmento. Então, o tamanho desse dado que eu estou enviando, eu posso configurar, tá? Então, eu posso configurar o tamanho máximo do segmento que eu vou enviar usando a camada de transporte, né? Usando um protocolo da camada de transporte que pode ser o TCP ou o UDP, tá? Então, isso o programador ele tem controle. Agora, o que o programador ele não tem controle, né? Ele não tem controle se, por exemplo, o pacote vai ser perdido, se ele vai ser extraviado, etc. Né? Porque quem vai fazer o controle da entrega confiável ou não do pacote vai ser o protocolo da camada de transporte. Então, o que acontece? Eu tenho a minha aplicação aqui, a minha aplicação processo, tá? Então, o endereço desse processo é chamado de porta, tá? Então, então, eu vou mandar, né? A partir desse processo, criando um socket, eu vou mandar os dados para a camada de transporte. Então, veja bem, a minha aplicação é um processo. Esse processo vai criar um socket, tá? Esse socket vai ter um número de porta, tá? Então, a partir do endereço da máquina e do endereço da porta, ou seja, do endereço do processo, eu consigo saber para onde eu vou mandar os dados, tá? Muito bem. Então, o processo ele envia ou recebe mensagens de ou para o seu socket, né? Então, o socket é a função do sistema operacional que permite o envio ou ou recebimento de mensagens através da camada de transporte, tá? Então, gravem isso. Ó. O que é um socket? Se eu perguntar para você o que é um socket, então você vai me responder assim, ó, um socket consiste de uma função do sistema operacional que permite um envio ou recebimento de segmentos, né, pacotes, né, usando a camada de transporte. É isso que é um socket. Né? O socket ele é um objeto, ele é criado dinamicamente pela aplicação, tá? E destruído quando a aplicação termina. Então, quando a aplicação começa, ela quer enviar mensagens, ela vai criar um socket. Quando ela não quer mais criar mensagens, ela vai destruir o socket. Então, você pode pensar no socket como sendo um objeto que permite você a se comunicar com outro processo de outra máquina. Tá? Não sei se ficou claro, mas vamos lá. O socket é análogo à porta de uma casa. Né? Então, o processo emissor empurra a mensagem para fora da porta. Né? Então, vamos imaginar que o socket é uma porta. Então, esse processo aqui ele tem uma mensagem para enviar para esse processo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa mensagem e colocar nessa porta aqui, que é o socket. Tá? Aí, o que está acontecendo aqui no meio do caminho, tá? Não interessa. O que interessa é que a aplicação, o processo, vai pegar essa mensagem pelo mesmo número de porta que essa aplicação nessa máquina que mandou.
Então é como se fosse um portal aqui, né? Você bota, vou pensar que isso aqui é um buraco de minhoca, né? Você bota uma carta desse lado aqui, que é uma mensagem, a carta automaticamente sai íntegra desse outro lado aqui, né? Se você estiver utilizando o TCP, né? Vamos pensar que nosso protocolo de transporte é o TCP. O TCP é um protocolo de transporte confiável. Então você coloca uma carta desse lado aqui, a carta sai inteira desse outro lado aqui, né? Você fala assim, ó, o processo o processo coloca a mensagem na porta 80, né? E a mensagem sai na porta 80 aqui desse lado aqui, sai pela mesma porta que ela entra, tá? Por isso que é como se fosse um portal aqui, um buraco de minhoca, né? Um wormhole aqui, né? Vamos falar um pouquinho de física aqui, né? O que aconteceu aqui, né? Não interessa para você. O que interessa é que você colocou aqui e saiu desse lado, tá? Então, o que o desenvolvedor controla? Ele controla todo esse processo de envio da mensagem daqui para cá? Não. O desenvolvedor ele só controla o processo, ele só controla a aplicação. O desenvolvedor ele tá desenvolvendo a aplicação, tá certo? O que acontece entre uma ponta e outra da aplicação é função da camada de transporte e das demais camadas que estão abaixo da camada de transporte, tá? Então, a camada de transporte oferece um serviço para a camada de aplicação. Esse serviço é o socket, tá? Que permite o envio ou recebimento de mensagens a partir de uma porta pré-definida, tá? Então, veja, o processo emissor se baseia na infraestrutura de transporte em cada lado da porta para devolver mensagens para o socket no processo receptor. E vice-versa. Se o processo receptor quiser enviar uma mensagem para o processo emissor, ele se torna o processo emissor e o processo emissor se torna o processo receptor. Então a comunicação ela é bidirecional, ela é full duplex, tá? Então a comunicação pelo TCP ela é full duplex, ela tanto vai quanto volta, tá? Então nessa comunicação você tem dois sockets envolvidos, um de cada lado. Um socket do lado da aplicação desse lado aqui e outro socket do lado da aplicação desse lado aqui. Por que você não fala cliente-servidor? Porque o socket ele pode servir tanto para a aplicação peer-to-peer quanto para a aplicação cliente-servidor, tá? O socket é o quê? Ele é um serviço que a camada de transporte está oferecendo para você codificar a sua aplicação. Sua aplicação pode ser uma aplicação cliente-servidor, mas também pode ser uma aplicação peer-to-peer. O socket ele é proporcionado pela API do sistema operacional. API é o que? Application Program Interface. Interface para programadores de aplicação. Proporcionada por quem? Pelo sistema operacional. Mudou o sistema operacional, mudou a API. Então mudou o nome da função que vai criar ou destruir o socket. Tá? O socket que é esse portal que você vai usar para comunicação. Tá certo? Eu não sei se ficou muito clara a minha explicação, mas vamos adiante que vocês vão entender. Vamos lá, então. Vamos imaginar que a gente tem uma máquina aqui, um hospedeiro, tá? E aqui a gente tem um outro hospedeiro e eles querem se comunicar, né? Então tem uma aplicação aqui que quer se comunicar com uma aplicação aqui. O que a aplicação desse lado vai fazer, tá? A aplicação ela é um processo, então essa aplicação ela vai criar um socket usando a API do sistema operacional no qual essa aplicação ela vai rodar. Essa aplicação também é chamada de processo, tá? Então, essa aplicação, que é o processo, ela vai criar um socket e ela vai colocar a mensagem que ela quer mandar para esse outro processo que está rodando em outra máquina. Então, essa mensagem ela vai ser colocada no socket e aí o TCP, tá, vai enviar essa mensagem, né, o TCP junto com a pilha de protocolos abaixo dele, tá, vai enviar essa mensagem a partir da internet para o TCP da outra que está rodando na outra máquina para a qual você está mandando a mensagem, tá? E essa mensagem vai ser devolvida para o processo que está rodando nessa máquina destino aqui, né? Que também é uma aplicação e processo para nós é sinônimo, tá? E esse processo é controlado pelo programador da aplicação, assim como esse, tá?
E o TCP, né, com buffers, variáveis e tudo mais, é controlado por quem? Pelo sistema operacional, né? Então, o TCP e o IP geralmente são controlados pelo sistema operacional e a camada de enlace é controlada pelo hardware da placa de rede, né? Então, a camada de acesso ao meio, o Medium Access Control, né? E o protocolo da camada de enlace, eles são controlados pelo hardware da placa de rede, né? A camada física também, né? Pelo hardware da placa de rede, tá? E o TCP e o IP geralmente pelo sistema operacional, tá? Se bem que existem implementações do protocolo TCP e do protocolo IP que já são realizadas por hardware, né? Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, tá? Bom, e como é que a gente endereça processos que estão rodando dentro de uma máquina, né? Bom, vamos falar então do endereçamento de processos, né? Então, para receber mensagens, um processo que está rodando dentro de uma máquina precisa de um identificador. A questão é como é que tem que ser esse identificador, né? A gente sabe que o dispositivo, o host, né, a máquina física, né, ela tem um endereço IP, né? A máquina física, quando eu falar máquina, eu posso estar falando no celular também. O celular é uma máquina, tá? Então, o celular ele tem um endereço IP, né? E esse IP, na versão IPv4, tem 32 bits, tá? E esse celular, ou esse computador de mesa, ele está rodando um monte de processos dentro dele, tá? E aí, eu te faço uma pergunta, né? O endereço IP, o endereço da máquina, o endereço do host, tá? Ele é suficiente, né, para você enviar mensagens para um processo que está rodando dentro desse host, né? Então, por exemplo, o endereço IP de um hospedeiro, né, no qual um processo está rodando, né, é suficiente para identificar esse processo? Qual que é a sua resposta? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí. É claro que não, né, pessoal? Por quê? Porque se você tem um computador de mesa, você pode ter múltiplos processos, inclusive da camada de aplicação rodando dentro desse mesmo computador. Você pode ter um cliente de e-mail, né? Você pode ter um cliente web, um navegador, né? Um browser, tá? Você pode ter uma aplicação como Skype, você pode ter uma aplicação peer-to-peer, como um Napster, um BitTorrent, tá? Então, muitos processos podem rodar dentro do mesmo host. Então, além do endereço IP, você precisa de alguma coisa a mais nesse identificador aqui, né? Então, veja, né? Esse identificador que eu estou falando, ele inclui ambos os endereços. Ele inclui o endereço IP e ele inclui o endereço do processo, que é chamado de número da porta. Então, quando você fala número da porta no protocolo TCP, você está falando do endereço do processo que está rodando dentro do hospedeiro, dentro da máquina, dentro do host, tá? Então, o que é a porta? A porta é o endereço do processo, tá? E alguns processos, tá? Eles têm endereços já pré-especificados, tá? Então, por exemplo, quando você está usando o protocolo HTTP, tá? O endereço do processo HTTP é o endereço 80. Tá? Quando você está falando de servidor de e-mail, tá? O endereço do protocolo de e-mail, tá? É a porta 25, é o endereço 25, tá? Então, o que isso diz para você? Que o número da porta é o endereço do processo. Que processo? O protocolo, normalmente, tá? Mas pode ser também a aplicação, tá? Se for aplicação, você não vai poder usar esses números aqui, tá? Porque esses números eles estão já pré-definidos para protocolos, tá? E como é que eu sei isso? Se acesse esse site aqui, você vai ver quais números já estão pré-definidos e para quais protocolos, tá? Então você tem que criar um número seu aí se você está querendo endereçar a sua aplicação utilizando o TCP, tá? Senão a mensagem pode ir para uma porta errada, pode ir para um processo errado, tá? Então, para enviar uma mensagem HTTP para gaia.cs.mas.edu, para o web server desse endereço aqui, você vai utilizar o endereço IP, que é esse daqui, que é o endereço fixo, né? Porque essa máquina é um web server, né? E no modelo cliente-servidor, essa máquina é máquina servidora. Se ela é máquina servidora, ela tem IP fixo.
máquinas servidoras têm IP fixo, tá? E vai mandar essa mensagem para o processo 80, que é o processo HTTP, tá? Que é o protocolo HTTP. Então, o endereço do processo HTTP, o endereço do protocolo HTTP que está rodando dentro dessa máquina é o endereço 80, tá? Então, esse endereço 80 para o HTTP é default, tá? Ele já está pré-definido. Como escolher um protocolo da camada de transporte, tá? Vai depender da sua aplicação, tá? Não é a aplicação que usa os serviços da camada de transporte, né? Quando eu falo serviço da camada de transporte, eu estou falando de socket, tá? Eu estou falando de protocolo, dos serviços que o TCP oferece. Qual serviço que o TCP oferece? É o socket, tá? Se eu perguntar para você qual que é o serviço que o TCP oferece para a aplicação, ou que o UDP oferece para a aplicação, é o socket, tá? Para você poder mandar e receber mensagens, tá? Então, depende da sua aplicação, tá? Por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma viagem que você quer decidir entre um ônibus e um avião, tá? Então, a viagem que você quer fazer é a sua aplicação, tá? Sua aplicação ela vai te levar de um lugar para outro do mundo, tá? Aí você pensa assim, bom, eu vou decidir entre ônibus e avião, o que eu vou escolher? Bom, você tem determinadas vantagens. Por exemplo, no ônibus você não precisa despachar bagagem. Então você não tem que entrar na fila para despachar bagagem, né? Não tem que esperar na sala de embarque, etc. Não tem que mostrar o ticket para você poder embarcar, né? No avião você tem que fazer tudo isso, tá? Então, só que é o seguinte, o ônibus é lento, né? E o avião é rapidinho, né? Então, por exemplo, para distâncias pequenas você vai preferir o ônibus, para distâncias grandes você vai preferir o avião, tá certo? A mesma coisa acontece com protocolos de comunicação. Por exemplo, se você quer que a transferência de dados seja confiável, tá? Por exemplo, exemplos de transferência de dados que tem que ser confiáveis, né? Transações bancárias, tá? Se uma transação bancária não for confiável, né? Por exemplo, se você manda um dado errado lá, por exemplo, você vai transferir 10 mil, você transfere 100 mil, né? Isso é desastroso tanto para o banco quanto para você, né? Então não pode ter corrupção de dados aqui numa transação bancária, tá? Então o protocolo ele tem que ser confiável. Um exemplo de protocolo confiável é o TCP, tá? TCP é um protocolo que faz uma entrega confiável de dados, tá? E o UDP? O UDP é não confiável. Aí você pensa assim, não, mas por que eu vou querer um protocolo não confiável? Eu vou usar sempre o confiável, né? Bom, aí o que acontece se você vai usar um protocolo confiável, né? Você começa a ouvir um áudio, o áudio trava. Por quê? Porque você quer que o áudio seja de alta fidelidade, né? Mas a sua largura de banda não é muito alta. Então o que acontece? Você tem uma pausa durante o áudio. Por quê? Porque você perdeu um pacote no meio do caminho e como você está usando um serviço de dados confiável, você não pode perder pacote. Então você vai ouvir a sua música com pausas, você vai ouvir seu vídeo com pausas, né? Ao passo que seria melhor você ouvir o seu áudio com um pouquinho de chiado, por exemplo, né? O seu vídeo com uma resolução um pouco mais baixa, né? E o padrão MPEG, por exemplo, permite que você baixe a resolução do vídeo, né? De acordo com a sua largura de banda. Então você vai usar um protocolo não confiável, você vai usar o UDP, por exemplo, para fazer transferência de áudio e vídeo, tá? Vazão de dados, né? Por exemplo, telefonia por internet, que codifica dados a 32 kbps por segundo, jogos, né? Então, essas aplicações elas são sensíveis à largura de banda, então você tem que garantir uma largura de banda mínima, tá? Né? Então, e é uma aplicação que não é elástica, né? Por quê? Porque se a largura de banda diminuir para menos de 32 kbps por segundo, o seu jogo ele vai travar, entendeu? Você vai ter interrupções no meio da sua chamada telefônica, tá? Agora, aplicações elásticas são aquelas que, geralmente, aplicações que não são de tempo real, né? Por exemplo, aquelas que toleram variações de vazão, por exemplo, e-mail, FTP, HTTP, tá? Você pode ter uma variaçãozinha na taxa de transferência que você não vai deixar de receber sua página, seu e-mail, seu arquivo, se você estiver transferindo o arquivo
File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, tá? Segurança de dados, tá? Nem o TCP, nem o UDP, eles fornecem para você encriptação. Para você fazer encriptação, você tem que utilizar um protocolo em cima do TCP, né? Geralmente é o SSL, Security Socket Layer, né? Então você vai usar um nível aí que vai fazer com que o socket do TCP seja seguro, tá? Ou, no caso, o TCP, né? Então, Security Socket Layer vai rodar em cima do TCP, tá? E segurança de ponto final, né? Temporização, né? Você não pode ter muitos atrasos, né? Porque longos atrasos podem resultar em pausas da comunicação, no caso da telefonia, ou se você estiver jogando um jogo em tempo real, esse jogo vai parecer que não é, ele vai parecer menos realista. Por quê? Porque ele vai travar no meio, ele vai esperar a resposta do adversário para você poder prosseguir com o seu jogo, né? Então, é ruim, tá? Então, você tem esse tipo de coisa aí que você tem que considerar. Essas 4 coisas aqui você tem que considerar antes de escolher qual o protocolo que você vai utilizar, tá? Então, vamos falar dessas 4 coisas. Por exemplo, integridade de dados, né? Por exemplo, transferência de arquivo. Você não quer um arquivo corrompido. Então, você vai usar o quê? TCP. Você não vai usar o DP para transferir arquivos. Transações web. Vai usar TCP, né? Que requerem 100% de confiabilidade e transferência de dados. Por exemplo, aplicações bancárias. Você vai usar, além do TCP, você vai usar o SSL, o Security Socket Layer, né? Agora, outros aplicativos você podem tolerar alguma perda. Por exemplo, se você está ouvindo música pelo Spotify, ou se você está ouvindo música pelo YouTube, por exemplo, não tem problema você ter um chiadinho ali no meio da música, desde que você não perceba esse chiado, tá? Então você pode ter alguma perda, tá? Não vai ter problema, né? Outra coisa que você tem que levar em conta é a temporização, né? Por exemplo, telefonia via internet, você não quer que sua ligação fique cortando, né? Enquanto você está falando com outra pessoa, você não quer pequenas interrupções durante sua conversa, tá? Jogos interativos, né? Por exemplo, você não quer que seu jogo trave no meio do jogo, né? Então eles requerem, né, uma baixa demora para serem efetivos, para eles poderem servir, né? Senão o usuário ele não vai usar, né? Ele não vai usar sua aplicação, simplesmente isso, tá? Taxa de transferência, né? Alguns aplicativos, por exemplo, multimídia, requerem uma quantidade mínima de throughput para serem efetivos, tá? Outros aplicativos, como os aplicativos elásticos, né, fazem uso de qualquer throughput que eles conseguem, né? Então, eu já falei sobre o que é um aplicativo elástico, o que é um aplicativo que não é elástico. Vou dar exemplos no próximo slide, tá? E por último, a segurança. Se você precisa de encriptação, se você precisa de integridade de dados, né? Se os dados não podem ser corrompidos. Principalmente, aqui você tem principalmente as aplicações bancárias, né? Em que você precisa, além da integridade dos dados, você precisa de encriptação. Você não vai mandar a sua senha em texto, claro pelo TCP, né? Porque o TCP ele não faz encriptação. Se você precisar que o TCP faça encriptação, você vai precisar do SSL, tá? Então veja, né? Aqui a gente tem exemplos de aplicações elásticas e exemplos de aplicações que não são elásticas, né? Então, por exemplo, o upload ou download é uma aplicação elástica. E-mail é uma aplicação elástica. Documentos web também, né? Mensagens de texto também, né? Elas podem demorar, mas elas chegam, tá? Você quer que o upload ou download tenha perda de dados? Não quer, né? E-mail também você não quer, documento web também você não quer, mensagem de texto também não quer. Agora, áudio ou vídeo você pode ter alguma perda, que não vai ter problema, né? E a taxa de transferência? Bom, a taxa de transferência tem que manter um mínimo, né? Para áudio, 5 kbps por segundo até 1 megabit por segundo, e no caso de vídeo, 10 kbps por segundo a 5 megabits por segundo. Abaixo de 10 kbps por segundo é inviável, tá? É sensível ao tempo? Sim, se você atrasar 10 milissegundos, você já tem interrupção no vídeo, tá? Vídeo armazenado, mesma coisa que acima, né? Tá? O que vale para um vídeo em tempo real e para um vídeo armazenado são essas taxas aqui, tá? Mas para o vídeo armazenado, né, a tolerância é um pouco maior, né? A tolerância é segundos, enquanto para o vídeo transmitido a tolerância é menor, né?
100 milissegundos, né? Então ele é mais sensível ao tempo, né? Então um vídeo que está sendo transmitido em tempo real, ele é mais sensível ao tempo do que um vídeo armazenado, tá? Jogos interativos, né? Por exemplo, Free Fire, por exemplo, você não pode ter um delay de mais de 100 milissegundos, né? Senão quem está jogando vai ficar mais agressivo, né? Vai querer matar mais gente aí no jogo, né? Mensagem de texto, né? É sensível ao tempo? Sim ou não, né? Depende, por exemplo, se for uma mensagem gravada, por exemplo, né? Então vamos falar sobre os serviços que os protocolos de transporte oferecem para a camada de aplicação, tá? Já que o tema da nossa aula de hoje é camada de aplicação. Quais serviços o TCP oferece para a camada de aplicação e como que são esses serviços? Vamos lá, o TCP ele permite um transporte confiável, né? Então tudo que você manda por um socket TCP vai chegar intacto no destino. Ou seja, não vai ter perda de dados, tá? Não vai ter IP a datagrama, né? Não vai ter datagrama invertido, né? Os datagramas eles vão ser devolvidos em ordem, tá? Então a mensagem ela não vai ser corrompida, a mensagem ela é íntegra, tá? Então os dados são trocados entre processos emissores e receptores sem erros e na ordem correta, né? Então, mesmo que um datagrama IP ele chegou fora de ordem, o protocolo TCP ele vai reordenar o datagrama de forma que a mensagem fique na ordem correta, tá? Então, ele é um transporte 100% confiável, ele é íntegro, tá? Ele não faz corrupção nenhuma dos seus dados. Você pode confiar. Ou ele entrega toda a mensagem ou ele não entrega, tá? É tudo ou nada, tá? Segunda coisa, o TCP ele proporciona controle de fluxo. O emissor não sobrecarrega o receptor se o receptor não puder receber todos os pacotes que o emissor está mandando. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Tá? Outra coisa, o TCP ele tem um negócio chamado controle de congestionamento. Isso daí o usuário não percebe. Por quê? Porque esse controle de congestionamento ele é feito não para o usuário, mas para a internet. Ou seja, para ele não sobrecarregar roteadores, né? Porque no roteador a gente tem um atraso de enfileiramento. Então, se esse atraso de enfileiramento começar a subir muito, né? Isso é ruim para a internet toda, né? Para a internet toda que pode, porventura, utilizar aquele roteador, né? Então, o que o controle de congestionamento ele faz? Ele acelera o emissor quando a rede está sobrecarregada, tá? No caso, o receptor aqui, não o emissor, né? Ele acelera o receptor quando a rede está sobrecarregada, para tirar mais pacotes da fila, tá? De recepção. Então, ele é um controle que é benéfico à internet, tá? O TCP ele é orientado à conexão. O que significa isso, tá? Você precisa fazer um handshake, um aperto de mãos, né? Um handshake é apertar a mão, né? Então, você precisa combinar como que vai ser a sua conexão antes da sua conexão começar, tá? Então é necessário um setup entre os processos cliente e servidor, né? Antes de você começar efetivamente a mandar dados através do socket, tá? Então você precisa de um setup antes da comunicação de fato acontecer. E a comunicação, como eu já disse, ela é full duplex, né? Você manda e envia dados pelo socket. Então você, como processo, você pode tanto mandar quanto receber dados pelo socket, tá? E pode mandar e receber dados ao mesmo tempo. Enquanto você está mandando um dado, você pode estar recebendo outro. Por isso que é full duplex, tá? Se você só pudesse mandar um dado, né? Como que eu vou dizer isso? Por exemplo, se você pudesse só fazer uma coisa por vez, por exemplo, eu posso usar o socket só para mandar o dado, mas eu não posso, enquanto eu estou mandando o dado, eu não posso receber pelo socket. Não. Pelo socket você pode mandar e receber ao mesmo tempo pelo mesmo socket, tá? Se você só pudesse mandar o dado ou receber o dado, e esse ou seria um ou exclusivo, tá? Pelo socket, você teria o que a gente chama de comunicação half duplex. Se você pode mandar e receber dados ao mesmo tempo usando o mesmo socket, a comunicação é full duplex, porque você está mandando e recebendo dados pelo mesmo socket, tá? Ao passo que se você pudesse só mandar ou, e esse ou exclusivo, receber pelo socket, você teria o quê? O half duplex, tá? Então, a comunicação no TCP ela é full duplex.
Você pode mandar e receber ao mesmo tempo usando o mesmo socket, tá? Ok. O que o TCP ele não proporciona para você? Temporização, throughput mínimo, throughput é a taxa de transferência, né? Garantia de entrega, tá? Porque você pode perder o pacote todo e aí você tem que mandar de novo, tá? E segurança, tá? Então, ou você manda tudo e beleza, ou você não manda, tá? E o UDP? Bom, o UDP ele fornece um serviço de transferência de dados não confiável entre o processo emissor e o processo receptor, ou seja, não garante a entrega da mensagem ou entrega das mensagens em ordem, tá? Então isso daí, por exemplo, pode causar ruído em vídeo, pode causar chiado em áudio, tá? Outra coisa que ele não proporciona, confiabilidade, controle de fluxo, controle de congestionamento, temporização, garantia de throughput, tá? Que tá invertido, né? Porque eu traduzi do inglês. Garantia de throughput, segurança ou setup de conexão. Ou seja, o UDP, você não precisa fazer um setup entre o emissor e o receptor para você começar a mandar mensagens. Você já pode começar a mandar mensagem direto usando o UDP, tá? Não precisa de handshake inicial aí, tá? Então, aí você fala assim, não, por que tem UDP, né? Por que existe um UDP? Por causa de aplicações como áudio e vídeo, por exemplo, que você não precisa de confiança, tá? Então o UDP ele é um protocolo não confiável, ele não é orientado à conexão. Por que ele não é orientado à conexão? Porque você não precisa do handshake inicial, você não precisa fazer um setup, tá? Para você poder usar o UDP, você já sai usando já, entendeu? Já não precisa se preocupar com apertar a mão, não. Já começa. Não precisa falar bom dia, já começa direto ao assunto, certo? Então, é por isso que existe o UDP, tá? O livro fala que o UDP é um protocolo sem frescura, tá? Então, quando a gente for discutir a camada de transporte, você vai ver lá que o autor, né? O autor, não sou eu, tá? O autor fala, ó, o protocolo UDP é um protocolo sem frescura, tá? Palavras do autor aí, tá? Se você não concorda, você reclama com o autor, tá? Ok? Então vamos lá. Ó. Que tipos de aplicações usam que tipos de protocolo? Bom, por exemplo, o upload e download. Né? Você está baixando um arquivo, ou um filme, ou uma música, etc. Você não quer que esse arquivo que você está baixando, esse documento, essa música, esse filme, ele seja corrompido. Tá? E você está baixando usando o FTP, ou TFTP, por exemplo. Tá? Então você vai usar um protocolo confiável, você vai usar o quê? O TCP. E-mail. Você não quer que seu e-mail seja corrompido, que o texto da sua mensagem seja corrompida, né? Certo? Qual que é o protocolo da camada de aplicação que você está usando para enviar e-mail? SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, né? Para enviar arquivo é File Transfer Protocol, tá? Então, da mesma forma que para enviar um arquivo, para enviar um e-mail, você não vai querer que seu texto da sua mensagem, que o texto da sua mensagem seja corrompido. Então, você vai usar o quê? Você vai usar o TCP, porque o TCP é confiável, o TCP não corrompe mensagem, não corrompe texto, não corrompe nada, tá? Ele é um protocolo todo certinho aí. Documentos web, mesma coisa, né? Por exemplo, você tem o HTTP 1.0 e você tem o HTTP 1.1. Tá? Então, tanto o HTTP 1.0 quanto o HTTP 1.1 eles vão usar o TCP. Por quê? Porque você não quer caracteres estranhos, que apareçam caracteres estranhos no seu browser. Né? Por exemplo de caractere estranho seria o caractere ASCII 1, por exemplo, que é uma carinha. Né? Quem quiser ver essa carinha, olha a tabela ASCII, digita aí no Google, tabela ASCII, você vai ver aí os caracteres que tem na tabela ASCII. Você não vai querer ver um caractere desse enquanto você está lendo um texto. Então, você vai usar o quê? Você vai usar o TCP, né? O HTTP 1.0, o 1.1 vão usar o protocolo TCP, porque o protocolo TCP é um protocolo confiável. Já a telefonia, tá? Ela pode usar o TCP ou o UDP. Normalmente ela usa o UDP, tá? Mas ela coloca alguma coisa aí na aplicação de telefonia, tá? Para poder garantir aí a qualidade de serviço, tá? Streaming de áudio e vídeo também pode usar o TCP, mas geralmente usa o UDP, tá? E jogos interativos podem usar o TCP ou o UDP,
mas se usarem o UDP, vão ter que garantir aí alguma qualidade de serviço, tá? Para o usuário final, ok? Bom, aí você fala assim, bom, o que os protocolos UDP e TCP não oferecem? Né? O que de comum eles não oferecem? Tá? Primeira coisa é segurança, né? E como é que você pode melhorar isso? Por exemplo, TCP, você pode melhorar a segurança usando o SSL, que é o Security Socket Layer, tá? Que eu já falei para vocês aí, tá? Então você coloca uma camada a mais em cima do TCP para você implementar a segurança. E a camada de aplicação vai utilizar essa camada a mais em cima do TCP. Ou seja, você vai estar usando não a API do TCP, mas a API dessa camada a mais que você colocou em cima do TCP, que é a camada SSL, tá? O TCP não oferece serviços de vazão e temporização, tá? Que eu expliquei antes para você. Então você tem que garantir a qualidade de serviço aí a partir da sua aplicação. Você tem que implementar essas coisas, tá? Se a comunicação de telefonia usando o DP falhar, porque os firewalls bloqueiam determinados tráfegos do DP, tá? O TCP pode ser usado para contornar essa limitação. Por isso que eu falei que a telefonia, tá? Ela pode usar o TCP ou o DP, ou os dois, tá? Por quê? Porque se o firewall bloquear o UDP, a aplicação de telefonia pode usar o TCP, tá? O que é o firewall, professor? É um filtro de pacotes que tem na máquina final aí, tá? Ou no servidor, tá? É um filtro de pacotes que tem no hospedeiro, tá? Que pode ser servidor ou cliente aí no caso, tá? Bom, como é que você torna o TCP seguro, né? Já falei, né? O TCP e o UDP eles são sem encriptação, né? Então, por exemplo, se você mandar uma senha a partir usando o protocolo TCP, usando um socket TCP ou um socket UDP, essa senha ela vai trafegar pela internet sem encriptação, em texto claro, tá? Então elas vão ser enviadas no soquete e atravessar a internet em texto claro. Isso é muito ruim, porque se tiver alguém com um Wireshark ali, né, um sniffer de pacote, pode pegar sua senha, tá? Então você vai implementar a segurança na camada de transporte, que é Transport Layer Security, tá? Então um exemplo de Transport Layer Security é o SSL, tá? Security Socket Layer, tá? Então proporciona conexões TCP encriptadas, tá? Integridades de dados e autenticação de ponto final, tá? O TSL é implementado na camada de aplicação, tá? Então, os aplicativos usam bibliotecas TSL, né, fornecidas aí pelo sistema operacional, que, por sua vez, usam o protocolo TCP. Então, como eu disse para vocês, é uma camada que está rodando em cima do TCP e utilizando sockets TCP, tá? Então, se você enviar um texto claro no socket TSL, tá? Esse texto claro ele vai atravessar a internet encriptado, tá? Então, mais informações sobre isso, nós iremos discutir no capítulo 8. E as mensagens da camada de aplicação, né? Como é que elas são? Quando os processos eles enviam as mensagens para dentro dos sockets, né? Como as mensagens são estruturadas? Porque a camada de aplicação ela tem que estruturar as mensagens que ela vai mandar. Ela tem que dizer o significado dos bytes que estão na mensagem que ela está mandando, tá? Certo? Então ela tem que definir tanto a forma da mensagem quanto a semântica dos bytes que estão na mensagem, tá? Então, o que significam os vários campos das mensagens? O que significam os vários bytes que estão na mensagem, tá? Então, tudo isso daí você tem que definir, você que é o criador da aplicação. Então, que tipo de mensagens você vai trocar? Por exemplo, se você estiver usando o protocolo, o modelo cliente-servidor, tá? Por exemplo, usando o protocolo HTTP, você tem dois tipos de mensagens, a mensagem de requisição e a mensagem de resposta, tá? Como é que a sintaxe da mensagem, né? Quais campos essa mensagem vai ter, né? E como esses campos eles são delineados na mensagem, né? E qual que é o significado desses campos, né? O que esses campos querem dizer para mim, tá? O que esses bytes que estão na mensagem querem me dizer, tá? Eu tenho que explicar isso daí também, tá? Eu tenho que definir isso daí, né? Eu tenho que definir também regras para quando e como os processos enviam e respondem as mensagens, tá? Bom,
Então a gente tem basicamente dois tipos de protocolos, né? Os protocolos abertos, que eles são definidos por RFCs, tá? RFC a gente já falou o que é nas aulas anteriores, né? RFC é Request for Comments, tá? Então, como os RFCs são documentos públicos, tá? Escritos por engenheiros aí, todos têm acesso à informação do protocolo. Então, a informação do protocolo do HTTP, por exemplo, é de domínio público, né? Não só do HTTP, como do SMTP, né? Etc. Então, essa informação sendo de domínio público, ela permite a interoperabilidade, né? Ou seja, né, você precisa implementar aquilo que está na especificação do protocolo, né? Então, você conhecendo a especificação do HTTP, e essa especificação é de domínio público, você consegue implementar um browser e você consegue implementar um servidor web, né? Então, você consegue implementar tanto o lado do cliente quanto o lado do servidor, tá? HTTP, ok? SMTP também é de domínio público. Você consegue implementar tanto um cliente de e-mail quanto um servidor de e-mail. Tá? Por quê? Porque é só implementar a definição do protocolo que é pública. Tá? Agora, já existem protocolos proprietários, como o Skype, o Zoom. Esses aqui, eles têm informação fechada. Então, como o protocolo internamente funciona, você não vai saber. Por quê? Porque é proprietário. Tá?